Boa noite, pessoal. Cadê vocês? Vamos lá para a nossa segunda aula de hoje. Vítimas não prosperam. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Bom, hoje a aula tá sendo um pouquinho mais tarde porque foi só correria, né? Desde manhã aí fazendo atendimento. E aí eu finalizei agora de pouco, engoli 2 coxinhas e tô aqui, né? Então, sejam bem-vindas, encaminhem essa live. Vocês vão compreender, né, o que está por trás desse tema. Vítimas não prosperam. Quem são essas vítimas do sistema? Então, vou esperar o pessoal chegar um pouquinho. E hoje eu confesso que eu vou entregar o que eu conseguir para vocês. Eu fiz toda uma programação, mas eu confesso para vocês que agora no finalzinho da tarde a minha pressão ela teve uma queda aí. Eu tenho pressão baixa, né, por conta de passar do horário de comer, enfim. Então eu vou entregar aqui o suficiente hoje para vocês e qualquer coisa eu recompenso isso na aula de amanhã, tá? Boa noite, Adriane, seja bem-vinda. Renata, boa noite. Vão subindo aí, boa noite. Vão subindo aí coraçãozinho se tá ok, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Bom, eu sei que muitas pessoas ficaram curiosas, me mandaram mensagem, né? Enfim, eu quero iniciar antes de fazer uma introdução, falar um pouquinho por que eu não fiz a minha própria constelação, o que houve. Não vou abrir muito porque é algo muito delicado, mas antes disso quero pedir desculpas para se alguém, né, que vocês viram meus stories. Das pessoas que me mandaram mensagem, eu respondi todas as pessoas, tá? Mas eu não me ofendi com a pergunta, e sim com o que a pessoa deixou lá, deixou e me bloqueou, foi embora, tá? Então eu senti a necessidade de responder, porque às vezes quando a pessoa age dessa forma, ela cria um perfil fake para depois vir aqui e pegar o seu conteúdo ou te questionar numa aula, enfim. Mas eu não vou entrar mais nesse assunto, porque a intenção não é causar polêmica ou ganhar seguidores, likes por conta disso, né? É que das outras vezes eu me calei, eu falei assim, não vou entrar nessa vibe, nessa energia ruim, eu simplesmente vou ficar aqui quietinha, porque é o que é da pessoa ali, enfim, eu não respondi. E aí eu senti a necessidade dessa vez de, não, eu vou responder, afinal de contas, eu tá no meu Instagram, né, se não gosta dos meus conteúdos, pode se retirar, mas não vou permitir esse tipo de desrespeito com o meu trabalho. Mas vamos lá, vamos fazer uma pequena introdução aqui, dizer para vocês o por que disso tudo, né? Eu vou dar um curso de autoconstelação. A autoconstelação, só para explicar rapidinho o que é. A autoconstelação é um processo de autoconhecimento sistêmico, onde você consegue fazer alguns movimentos sistêmicos para curar algumas feridas emocionais que vêm da sua infância em relação aos seus pais. E é claro, gente, ninguém é autossuficiente, vai chegar um momento que você precisa ser conduzido por uma outra pessoa, tá? Isso é simples assim. Enfim, o que aconteceu no final do ano, né? Por que eu não consegui fazer minha autoconstelação? Vou começar do início. Eu sou uma pessoa solteira, né? Onde eu não falo muito aqui, não exponho muito minha vida particular, mas às vezes as pessoas me perguntam, Vera, você tá namorando, né? Você tem algum sintoma? Enfim, o que é sintoma? É quando a pessoa, ela percebe que existe uma dificuldade, um padrão que se repete na vida dela. Eu nunca me incomodei em ser solteira, muito pelo contrário. Se aparece alguém na minha vida, ok, beleza. Se não, tá tudo bem também. Não é algo que eu me sinta sozinha, solitária. Vocês sabem que eu moro sozinha, enfim. Mas algumas pessoas me questionam sobre isso. Então, eu nunca senti a necessidade de constelar esse tema, esse assunto. Já trabalhei algumas questões emocionais em algumas sessões, mas não exatamente sobre a questão do relacionamento, onde atrair pessoas indisponíveis. Só que
há alguns anos atrás, eu até cheguei a comentar aqui com vocês nos stories sobre a questão de que eu recebia muitas cartas anônimas, cartas, né, de paqueras, enfim. E eu percebi isso depois, né, quando você adquire os conhecimentos, que eu acabava atraindo pessoas emocionalmente dependentes de mim. Até aí não era um problema para mim. Só que quando eu iniciei, né, quando eu comecei a receber essas cartas anônimas, algumas pessoas podem me falar assim, nossa, que romântico isso. Até um certo momento foi. Só que chegou uma determinada situação que virou um problema na minha vida. Como que virou um problema na minha vida? Essa pessoa que é anônima, que eu não sei até hoje, isso já tem alguns anos, tá, gente? Mas para vocês compreenderem a dinâmica que aconteceu. Ela começou a me mandar cartas com muitos detalhes da minha vida. E chegou a me preocupar, mas até aí ainda eu ia para o trabalho, voltava, não deixava de sair. Só que em um determinado momento eu recebia ligações da minha casa, quando eu morava em outra cidade, com a minha família. E aí começou a me preocupar, eu e minha família toda, porque essa ligação, né, o cara dizia assim, eu sei tudo que você faz, eu sei, eu sou o cara da carta que você recebe semanalmente, todas as cartas. E aí eu disse, mas espera aí, como você sabe, o meu número era número fixo, né? Como você sabe o número do meu telefone? Eu comecei a desconfiar que era alguém muito conhecido, muito próximo de mim. Ele disse assim, porque eu te segui, eu sempre te sigo. Eu sei quando você vai no banco, quando você vai na loja, eu te segui, peguei o seu endereço, entrei no Fone Fácil, que era uma lista telefônica que tinha na época, e peguei seu número de telefone. Inclusive, a sua mãe está aqui no mercado. Quando eu recebi essa informação, a sua mãe está aqui no mercado, eu gelei. Eu paralisei e comecei a xingar. Eu disse, você é um psicopata. Eu disse, porque eu não faço nem ideia de quem você seja, você sabe tudo sobre a minha vida. E aí eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, pelo amor de Deus, volta para casa. Tem uma pessoa, né, não expliquei muito porque eu queria que ela saísse dali, porque ele estava me ligando de um orelhão perto do supermercado. Então, nesse momento, eu fiquei apavorada, né, e eu nunca soube exatamente quem era essa pessoa. E fiquei recebendo várias ligações, tanto que tomamos a decisão de cortar o telefone fixo da residência por conta disso, porque eu vim morar para Sorocaba, que foi um dos motivos naquela época de vir morar para cá, e a pessoa continuava insistindo em me mandar cartas, em fazer ligações, ligava para o meu trabalho que eu já não estava mais lá, e falava com vários atendentes para me passar o endereço, então isso me deixou muito assustada. Então perceba, por que eu estou contando essa informação para vocês? Porque no finalzinho do ano, agora em dezembro, movimentos, né, acontecendo, mentoria, atendimentos, começou a repetir isso na minha vida. Não da mesma forma, não do mesmo formato, mas foi algo que me assustou tanto, que me deixou tão fora da casinha, para vocês terem uma noção, que na hora veio um despertar de ser, eu preciso olhar para isso. Só que naquele momento, gente, de perturbação, eu não tive clareza e nem equilíbrio emocional para fazer minha autoconstelação. Então, por isso, eu estou explicando isso, tá, para vocês, que são meus seguidores, que são meus clientes, que podem ser meus possíveis clientes, que vocês merecem um esclarecimento. Como assim? A Vera está divulgando um curso de autoconstelação, mas precisou fazer uma constelação com outro colega. Então, nesse momento, eu estava num estado muito vulnerável, porque algo estava se repetindo na minha vida e teve outros acontecimentos assim que não dá para expor aqui, tá? Não dá para entrar em detalhes, mas que isso me deixou muito assustada, onde que eu tive que cancelar meus atendimentos, eu tive que... Chegou um momento que eu não fiz nem atividade física, para vocês terem noção, porque eu fiquei com medo de sair de casa. Né? Eu disse assim, quem é essa pessoa? Porque eu não faço nem ideia de quem seja. Não tô dizendo que é a mesma pessoa lá do passado, mas é algo que se repetiu. Então eu disse assim, bom, a questão de estar solteira, isso não me incomoda, mas a questão de atrair esses tipos de pessoas, isso é um sintoma. Eu preciso olhar, eu preciso compreender. Então, por isso que a minha constelação, ela foi muito extensa, foi 3 horas de constelação. Teve, não vou abrir aqui para vocês, mas teve casos informação do meu campo, tá? De agressões
E uma das dinâmicas que acontece, um dos sintomas no corpo que acontece quando se tem essa questão, e sempre quando eu tive problemas de relacionamento afetivo, eu sempre tive muita alergia. E depois dessa constelação, eu fiz no dia 22 de dezembro, hoje é dia 10, né? Então tem pouquíssimo tempo e tá reverberando ainda em mim. E que forma que veio isso? Qual sintoma? Alergia. Não dá pra ver que eu tô de maquiagem, tô de base, mas meu rosto inteiro tá cheio de alergia, principalmente no pescoço, tá? Então quando eu falo pra vocês que existe o período do aguenta, o aguenta é isso. É você sentir todas as emoções, porque esse conteúdo que você tá reproduzindo vai reverberar com essas emoções para você aprender a lidar e respeitar tudo isso que aconteceu no seu sistema. Então é por isso, né, tô explicando aqui, espero que fique claro dessa forma que eu estou trazendo para vocês, que foi algo que me assustou muito, que eu fiquei muito vulnerável, não conseguia dormir, não consegui comer direito, meu estômago ficou ruim, encheu de afta a minha boca por conta disso, né, desse estresse que eu passei aí no finalzinho do ano. Tá? Muitas pessoas não sabem, ninguém sabe, assim, sabe duas amigas, porque eu precisei ligar e falar assim, se acontecer algo comigo, se eu te ligar de madrugada, é porque tá acontecendo algo aqui, né? E aí eu tive que deixar avisado essas pessoas. Então é só para dar um posicionamento aí e encerrar esse assunto, tá? Bom, mas vamos falar hoje sobre vítimas não prosperam. Espero que tenha feito sentido a aula de ontem para vocês. Hoje eu quero falar aqui um pouco mais curtinho essa live, porque também tô cansada e eu sei que vocês estão cansados, que trabalham, né? E aí estão fazendo questão de estar aqui presente comigo. Só vou tomar uma aguinha. Imagine, Adriane, eu acho que vocês merecem, né? Essa colocação mesmo, essa explicação. E eu não me importo em nenhum momento de vocês tirarem a dúvida comigo, tá? Teve até, eu acho que ela tá aqui na live, a Renata, que é terapeuta, que ela foi uma das terapeutas que tirou a dúvida comigo. Em nenhum momento eu me senti ofendida por ela, em nenhum momento eu achei que ela foi desrespeitosa com o meu trabalho. Não. Mas a minha, digamos assim, raiva, né? Porque somos seres humanos, foi dessa pessoa que tinha me mandado mensagem no WhatsApp e aí mandou aqui e me bloqueou, porque não queria um direito de resposta, tá? Então é só isso e tá assunto encerrado, certo? Vamos começar a aula de hoje e eu quero iniciar a aula de hoje já falando sobre uma frase, tá? De Lacan, que ele diz assim: tudo pode ser roubado de uma pessoa, menos uma coisa. Escolher suas atitudes em circunstâncias específicas e escolher seu próprio caminho. Então, todos nós vamos ter escolha, né? E toda escolha existe um resultado. Então, por isso que muitas... Isso, Renata, que bom que você tá aqui. Muito obrigada, viu? Espero que tenha ficado esclarecida aí que não é você, tá? Muito pelo contrário, você foi muito educada e respeitosa com o meu trabalho. Mas sim, essa pessoa que nem... Na verdade, gente, nem me seguia, né? Como que eu sei? Às vezes, nas horas vagas, nós somos FBI, né? Que eu tenho um perfil particular e eu entrei pelo perfil e aí eu vi, né, que era lá terapeuta sistêmica, ou seja, era consteladora. Tanto que ela me questionou sobre isso porque ela tinha 5 cursos de constelação. Mas enfim, voltando aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a visão da psicanálise e da visão sistêmica, sobre essa questão de ser vítima. A pessoa escolhe ser vítima? Em muitos casos não. Ela nem percebe que ela está nesse lugar. Mas existe aí um acontecimento, né, antes da existência dela e por isso que ela se comporta dessa forma. Então a pessoa que ela é vítima, que ela se comporta como vítima, ela se coloca num lugar grande, de superior às outras pessoas. Ou seja, tudo dela é mais importante, tudo dela é mais difícil, tudo dela é mais. E as outras pessoas que não compreendem ela. Então ela se sente muitas vezes injustiçada e até mesmo acredita que o universo está conspirando contra ela. Tem até uma frase de Bert Hellinger que ele diz assim: o papel de vítima é a vingança velada mais profunda. Por quê? Ela, na verdade, está realmente vingando por alguém,
tá fazendo esse senso de justiça, de vingança por alguém. E ela é colocada nesse meio, né? Sem nenhum questionamento. Ela simplesmente é jogada para essa posição, tá? Então, as pessoas, na parte psicanálise, tá, gente? As pessoas que se comportam como vítimas, elas são masoquistas. Por que masoquistas? Porque elas se sentem prazerosas e sentem até uma satisfação por sofrer, por estar na dor, ou por ver que ela está causando isso em alguém, tá? Então, é importante você ter esse primeiro olhar, tá? Que a vítima, ela tá fazendo uma vingança e que ela se comporta como masoquista dela mesma, né? Muitas vezes dela mesma, porque ela sente prazer de sentir dor. Vou citar aqui um exemplo. Uma pessoa, ela vai no banco e existe, assim, um caso bem próximo a mim que eu já identifiquei, né? E todo mundo fala assim, não, lá vem a vítima. Mas quando você traz esse conhecimento, essa visão psicanalista e sistêmica, você cria até uma certa compaixão por essa pessoa. Ela foi no banco e aí ela ficou na fila do banco e aí ela chega para outra pessoa e fala assim, você não acredita o que aconteceu? Eu fiquei quase 2 horas na fila do banco para quando chegar a minha vez, a caixa falou assim, nossa, caiu o sistema. Em 25 anos que eu estou trabalhando aqui, isso nunca aconteceu. Porque eu vou chamar o gerente. Vou chamar o gerente porque isso nunca aconteceu. Isso é algo novo. Então perceba que ela está se colocando ali nesse lugar de grande, né? De mais importante. Então ela coloca na fala de outras pessoas como ela gostaria de ser vista pelas outras pessoas. E aí é aquele papel de que tudo acontece com ela. O mundo está conspirando contra ela. Então quando você faz o convite, vamos prosperar? Ela fala assim, não, como que eu vou prosperar? Os meus problemas são maiores que de todo mundo, você não tá vendo? Que o universo está conspirando contra mim? Então ela se coloca nesse lugar. Por que ela se coloca nesse lugar? Porque ela vive uma triangulação no relacionamento dos pais, onde existe sempre o agressor, a vítima. Eu esqueci aqui o nome, peraí que eu já vou consultar o Tico e o Teco, hoje vai falhar aqui durante a aula porque tô cansada. Vítima, agressor e salvador, onde às vezes a mãe é vítima, o pai, isso no olhar da pessoa, o pai é o agressor e ela é a salvadora. Salvadora por quê? Porque ela tá vendo a dinâmica acontecer entre os pais. E ela se coloca nesse lugar de salvadora porque a mãe vem sempre relatar um problema de relacionamento com o pai e ela escuta, ela sente dó pela mãe, ela está acompanhando todo o sofrimento da mãe, então ela se sente como a salvadora desse relacionamento. E aí ela é colocada pelos pais nesse lugar. E os filhos, eles são menores que os pais, não são maiores. Então ela vai viver essa vida de triangulação e vai para a vida adulta se sentindo sempre maior que o outro. O maior que o outro, né? Geralmente as pessoas falam assim, mas a pessoa que se sente superior a outra é aquela pessoa que é muito arrogante, fala dela o tempo todo. De uma certa forma, se você olhar por esse lado, a vítima também fala o tempo todo dela, mas colocando sempre na terceira pessoa, do que as pessoas falaram dela. Ela nunca vai falar eu, né? Ela sempre vai falar o que as outras pessoas falaram dela. E é como se ela falasse assim, a outra pessoa falou assim, coitada. Um exemplo de exames, né? A pessoa tá ali fazendo exame, vai fazer exame e ela fala assim, nossa, você não sabe o que o médico falou? O médico falou assim que, porque tem o nível 1, 2, 3, 4, 5, que eu tô com o nível 5. Que nem acredita como que eu cheguei andando até aqui. Então, perceba que ela não mente. Ela apenas acrescenta de uma forma distorcida a situação para que, de uma certa forma, ela se coloque no lugar de coitada, de vítima e as pessoas sintam pena dela. E a pessoa, porque ela sempre vai ser um caso raro. Em tudo ela vai ser um caso raro. E a pessoa que acredita que ela é uma raridade, a raridade, ela está de mão dadas, ela é amiga íntima da escassez. Por quê?
porque a vítima ela tem que perder muito para poder ganhar. Até ali ela está perdendo tanto que ela não está enxergando. Mas é muito difícil você ajudar uma pessoa que tem essa postura, tá? As pessoas que são terapeutas, principalmente, prestem atenção nisso. Por quê? Porque ela sempre vai achar que o caso dela não tem solução. E aí, ela precisa ter esse insight e dizer para ela, né? Abrir a mente dela e dizer assim: o quanto custa eu ficar nesse lugar? O quanto custa eu continuar perdendo? Porque ela perde muito para poder ganhar. Então, sempre tem um ganho, né? Onde ela está inconscientemente tentando puxar aí a atenção de todos que estão à sua volta. Alguém já percebeu isso em algum momento na família, até mesmo no trabalho? Porque isso acontece no trabalho. Então, essa triangulação que eu falei para vocês, que acontece aí no relacionamento entre pais e filho, pais e filha, quando essa criança cresce e vai para a vida adulta, como que ela vai triangular essa relação? Ela se casa, onde ela passa a ser a vítima, o salvador é o incompetente do marido, que é aquele que não fala nada, porque o agressor é quem? A sogra. A sogra entra na casa, fala um monte de coisa, quer mexer tudo, quer mudar tudo fora do lugar, e esse incompetente desse meu marido não fala nada, que deveria ser o salvador. Então, perceba que ela trocou, ela vai viver essa triangulação nessa relação entre ela, o marido e a mãe do marido. Geralmente é isso que acontece. E no trabalho? No trabalho é com o chefe, onde a pessoa se coloca como vítima, o chefe deveria ser o salvador e o agressor é a nova funcionária que entra, que ela diz, né, aquela frase clássica que a gente escuta: olha, eu dou sangue pela empresa, eu faço tudo aqui, eu faço até o trabalho dessa pessoa e ninguém está enxergando. Então perceba que postura é essa, né? Que precisamos olhar. E todos nós já passamos por isso, todos nós já nos colocamos nesse lugar de vítima. Em algum momento da nossa vida nós já ficamos aí. Então precisa de muito movimento, porque a pessoa ela aprendeu a ser assim desde a infância. Então ela aprendeu a ser grande, a ser responsável desde muito pequena, a pegar uma responsabilidade, ser sempre igualada como grande com os pais. Então por isso que muitas vezes tem até dificuldade de relacionamento aí, de obediência em relação a isso, porque ela mantém essa postura, tá? Alguém tem alguma dúvida? Tá dando para entender? Ou tô meio confusa na minha explicação? Como que vocês estão assimilando tudo isso? Falem para mim aqui se deu para compreender até aqui, tá ok? Vamos, gente, vocês estão muito quietinhos. Eu gosto quando vocês participam, fazem pergunta, dá um joinha. Coloca um joinha para eu ver se tá todo mundo aí. Então, todos nós já estivemos nesse lugar de vítima, né? De salvadora. A vítima é aquela que quer pegar o peso de todo mundo, né? Todo mundo, nossa, eu vou cuidar disso, vou cuidar daquilo, porque coitadinha de mim. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para prosperar, eu tô cuidando de todo mundo. Eu sou uma pobre coitada, não exatamente nessa palavra, mas a pessoa se coloca nesse lugar, né? Bom, a vítima, ela atua num lugar narcisista, tá? Ela chega numa situação assim, onde ela sente prazer, como eu falei para você, de sentir essa satisfação pela dor, pelo sofrimento. Às vezes até não é só vítima, né? É a pessoa que tem uma certa dependência emocional, porque tem uma ferida muito profunda de rejeição e abandono, e aí ela se sente sempre muito ofendida, então ela pega sempre para ela, né? Não deixa de ser vítima, né? Mas a vítima, a ferida emocional que a vítima tem é da traição, né? Então e de injustiça também. Então ela
ela sempre vai se posicionar com esse mecanismo, né, de defesa, para se defender mesmo, né? Bom, então eu contei, né, aqui alguns exemplos, e vou falar aqui para vocês que, como eu falei, né, é sempre um caso raro da pessoa que é vítima, né? Então a raridade e a escassez caminham juntos ali. Então essa pessoa ela nunca será próspera, a não ser que ela realmente fale assim, não, peraí, agora eu preciso olhar para isso, eu sou uma vítima, né? Enquanto ela não sai desse lugar, ela não prospera, né? São pessoas e elas chegam até a falar assim, olha, veja bem, não é pelo dinheiro, mas é porque eu não acho certo. Então, às vezes a pessoa que é vítima, ela até te confunde, te fazendo você se sentir mal, né? Se sentir mal porque você fica em dúvida, né, com o que ela tá dizendo. Você, mas espera aí, né? O que é isso que ela tá me dizendo? Será que ela não tem razão? Então você fica até se questionando, tá? Bom, falei aqui sobre essa questão da triangulação, né? Que a pessoa ela nunca vai expressar o sentimento dela, de raiva, principalmente. É aquela pessoa que em algum momento ela vai se sentir prejudicada, mas ela não vai assumir. Por exemplo, você deixou a pessoa esperando. Ela vai ligar 35 vezes no seu celular e vai dizer assim, não é que eu estava com raiva, mas é que eu estava preocupada para ver se aconteceu alguma coisa com você porque você me deixou esperando. Ao invés de dizer, eu fiquei puta da vida porque você me deixou esperando, não deu satisfação, não passou uma mensagem, não respondeu as minhas ligações. Então, perceba que a pessoa que é vítima, ela não expressa os sentimentos dela, né? Ela sempre vai ignorar, né? Muitas vezes não quer olhar para isso, para dizer que ela é superior, né? Que ela consegue dar conta disso. Então, não expressa mesmo, não diz o quanto ela tá com raiva, ou tem dificuldades também de pedir ajuda, né? Nesses casos, a gente só consegue ajudar aquela pessoa que entende, né, que precisa de uma ajuda. Senão, não vai rolar, não vai funcionar. Mas eu separei aqui um exercício sistêmico para vocês. Para vocês que ainda... Porque a frase de ontem, né, que eu postei aqui, que muitas pessoas responderam, compartilharam, teve muito compartilhamento, que é sobre a questão de precisamos fazer a musculação da nossa alma para suportar a culpa de ser mais felizes que os nossos pais. Então, quando eu ouvi essa frase, assim, veio como um soco no estômago mesmo, sabe? Até um certo enjoo eu senti naquele momento. E se você percebe que ainda tem esse sintoma de que você ainda está preso ali na triangulação dos seus pais, tentando salvar a sua mãe ou tentando salvar o seu pai, eu separei um exercício para a gente fazer aqui juntos. Por quê? Porque a pessoa que é vítima, ela sente muita raiva, mas ela não consegue expressar. Ela quer se libertar daquilo, né? Ela quer... E eu falei aqui uma coisa para vocês sobre a minha alergia. Então, essa questão da alergia quem é terapeuta, né, quem entende muito disso, é um sintoma muito forte de que algo foi esquecido, alguém foi agredido mesmo lá atrás. Então, né, tudo isso é sintomas da minha constelação, como eu falei para vocês. Então, se você percebe que existe algo aí, né, a Renata colocou aqui, ainda estou digerindo a frase, muitas pessoas estão digerindo, e eu confesso para vocês que quando eu recordei dessa frase, e eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês, eu senti um certo desconforto, porque em alguns momentos a gente fala assim, mas poxa vida, né, tem aqueles casos que a gente às vezes quer visitar um lugar, e que a gente pensa muito nos nossos pais, né? Que a gente fala assim, poxa vida, eu queria tanto que meu pai ou que minha mãe estivesse aqui comigo aproveitando. E às vezes, né, não é o meu caso nesse momento, mas algumas vezes eu deixei de aproveitar por conta disso. Por me sentir culpada de estar ali, né? E deixar para trás todo o meu clã, né? Então, é importante a gente
sempre voltar nesse lugar para revisitar mesmo, para ver se ainda tem algo para ser olhado, e trazer o pai e a mãe, né? Trazer o pai e a mãe sempre. E hoje eu fiz, antes de eu vir aqui com vocês, eu fiz uma constelação muito extensa também, né? Levou 2 horas essa constelação. E aí a pessoa disse que não tinha nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum problema. E aí você já tem, né, uma certa experiência e você percebe que ele diz muito, na verdade, né? Quando a pessoa não quer olhar para o próprio sintoma. E aí eu fui conversando de uma forma mais descontraída com essa pessoa e fui buscando as informações. E aí chegou até um momento que essa pessoa começou a me escutar, porque a todo momento me interrompia, me cortava, né, nas perguntas ou nas frases. Então eu tive que acelerar a conversa para pegar o ritmo dele e depois ir trazendo ele para o meu ritmo, né? E aí saiu muita coisa na constelação. Então, perceba que às vezes a gente pode assim, não, eu não tenho ódio de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, mas tem muitas coisas que estão acontecendo com você que vem lá de trás, dessa triangulação com os pais, por você pegar a dor da sua mãe, e aí você sente até uma certa raiva, porque você não dá conta de olhar para a sua vida, você não tem força, nem foco, nem resiliência e nem constância no que você faz, porque você ainda, o seu inconsciente está buscando resolver o problema do seu pai ou da sua mãe, tá? Então, pegando aí todo esse gancho dessa história doida aí, vamos fazer esse movimento sistêmico, que eu acho que a gente precisa limpar aí algumas questões internas nossas para abrir aí o campo para que novas coisas surjam, né? Eu fico muito feliz quando vocês estão aqui na aula comigo e principalmente quando vocês trazem as questões de vocês. Quando eu falo alguma coisa, né, minha, pessoal, de vulnerabilidade, eu também me coloco nesse lugar de humildade, né? Para mim, eu não ia, né, nem comentar isso que aconteceu comigo no final de ano, mas eu acho que algumas pessoas elas precisam saber que também, né, porque a gente é terapeuta, que a gente conhece técnicas, que as coisas ruins não aconteçam com nós. A única diferença é que a gente tem mais uma percepção aguçada de que algo está acontecendo. Então a gente sai mais depressa, né, desse estado, mas sente tudo que precisa sentir. Então, eu quero que vocês também tragam aqui algumas questões de vocês, quem tiver aí alguma questão ou percebe que já esteve nesse lugar, ou que está sentindo que ainda está como vítima, porque diz assim, eu não consigo alavancar minha carreira porque eu preciso cuidar da minha mãe, eu não consigo ainda trocar de emprego porque eu preciso cuidar do meu marido, porque ele vai se sentir aí, digamos, sem apoio financeiro. Então, perceba, isso também é um lugar de vítima, né? Bom, vamos para o exercício, então? Vamos admitir que todos nós temos um pouquinho de ser vítimas, uns no nível mais profundo, outros já não tá mais nesse fundo do poço, né? Já tá caminhando aí para a luz. Vamos fazer esse movimento sistêmico? Bom, eu quero que nesse momento você feche seus olhos, tá? É um exercício rápido. Eu vou apenas falar algumas frases e aí você vai simplesmente sentir. Vera, não senti nada, não tem problema. Talvez esse exercício não seja para você nesse momento, tá? Então, vamos lá. Feche os olhos. E aí eu quero que você trabalhe a sua respiração, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Vai fazer esse movimento 3 vezes. Quando você for fazendo a respiração, vai tentando acalmar a sua mente. E nesse momento você traz a imagem do seu pai do seu lado direito e a imagem da sua mãe do seu lado esquerdo.
E aí, nesse momento, você apenas vai ouvir as frases e vai sentir como que isso soa em você. Você vai falar diretamente para o seu pai. Traz a imagem do seu pai diante de você. E você vai dizer para ele assim: Pai, eu sinto muita raiva de você, porque o fato de você ter faltado me custou muito. Me colocou no lugar de sobrecarga com a minha mãe, gigantesca. E eu sinto muita raiva, pai. E com isso, quando eu olho para o meu marido, para o meu chefe ou para os meus filhos, eu sinto muita raiva deles. Porque eu senti e ainda sinto muita raiva de você por você ter faltado com a minha mãe. Sinta como que soa isso em você. Se de repente você passou por isso. E aí você traz a imagem da sua mãe do lado do seu pai e diz para ela assim: minha querida mãe, carregar tudo isso por você me custou muito. E por isso, mãe, eu sinto muita raiva. Porque às vezes sinto que não tenho força de olhar para a minha vida. Agora você começa a abrir seus olhos, voltar aqui para a live e dizer se de repente essas frases fez sentido para você, se sentiu alguma coisa, ou se sentiu algum desconforto. Conseguiram fazer? Mexeu aí, Adriane? Sentiu aí? E muitas vezes nós temos que voltar para esse lugar, falar com... Su. Muitas vezes a gente vai ter que falar com esse pai internamente, né? Ou com essa mãe. Mas geralmente é com o pai, né? Que a gente faz essa triangulação e acaba ocupando o lugar do pai nesse relacionamento. Então, eu vou depois sentir um peso no lado esquerdo, mãe, né, Rê? Lado esquerdo é mãe. E quando faz todo sentido, mas não sente nada, apenas fica com essa informação, tá, Patrícia? Porque muitas vezes o campo ele precisa se abrir, a gente precisa estar preparado. E hoje uma das coisas que aconteceram na constelação é que quando eu falei, né, para o meu cliente que não disse que não tinha nenhum sintoma, ele falou assim: eu tenho muitas coisas, muitas questões internas com meu pai, mas eu ignorei, tentei não olhar para isso. E aí eu pedi para ele repetir isso para o pai dele, que era falar assim: pai, eu sinto muita raiva de você, mas ainda não estou pronto para falar sobre esse sentimento. E na hora ele ficou emocionado, né? Então perceba, tudo tem o seu momento, né? É uma camada que a gente vai aí
abrindo, né? Então, se você não sentiu nada, mas que fez todo sentido essa frase para você, fique com essa informação. Muitas vezes nós vamos ter que voltar ali, olhar para o pai e dizer isso, né? Mulheres que trabalham, né, fora e que tem que chegar na casa, tem que dar conta da casa, do jantar, né? Às vezes sentem muita raiva do marido e elas não conseguem falar, porque teve até um caso de uma amiga minha que ela disse assim: Vera, eu sentia muita raiva do meu marido porque eu chegava no mesmo horário que ele do serviço e já começava a fazer tudo, fazer a janta, tirar o lixo. E ele não percebia que eu estava ocupada, ele não fazia nada para me ajudar. E aí eu falei assim, mas você falou incômodo na garganta, é um sintoma, viu, Renata? É um sintoma. Eu disse, mas você não chegou a falar para ele? Não, porque ele tinha a obrigação de enxergar o quanto ocupada eu estava, e eu estava com muita raiva dele. Então, perceba que porque você está nesse lugar, porque você viveu essa dinâmica lá atrás, e aí você não tem nem forças para falar o que é preciso, né, para o seu marido, sei lá, para o seu filho, para sua filha. Incômodo na garganta. O que você precisa falar ainda com o seu pai ou com a sua mãe internamente, né? Também não consigo falar. Então, Adriane, vamos sair desse lugar. Vamos falar mais com o pai, com a mãe internamente, tá? Qual é a outra dinâmica que acontece também? Só a triangulação com o pai e com a mãe? Não. Existem também aqueles casos em que você está representando uma vítima, algum ancestral que foi, seja de alguma forma abusado, né, moralmente, fisicamente, sexualmente, ou até mesmo teve um outro acontecimento, tá? Até Albert Hellinger diz que estar emaranhada, identificada com alguém do seu clã que sofreu injustiça por algo que não fez, vai fazer com que esse padrão fique ainda em ressonância no seu campo, tá? Então você vem nessa postura de vítima para representar essas pessoas que foram injustamente julgadas ou até mesmo presas, tá? A culpa, né? A pessoa diz às vezes, né? A culpa não é minha, e muitas vezes não é. Essa frase não é dela, né? E sim desse clã que ela está representando. E na constelação a gente diz que é uma expiação. É quando a pessoa está identificada com esse ancestral e aí ela expia. Expia o quê? A dor, o sofrimento, e traz isso, tá? Para a atualidade dela. Eu estava procurando aqui uma cartinha sistêmica, né? Para quem passa constelação comigo, conhece essas cartinhas. Mas não era essa carta que eu queria trazer, era uma outra, só que ela caiu na minha mão na hora que eu estava procurando. Então eu vou ler aqui para vocês, vejam se faz sentido aí para alguém, tá? O salvador torna-se um agressor. Aquele que assume o papel de salvador ou um justiceiro ocupa um lugar de agressor. Ele agride aqueles que julga serem os agressores da causa que defende. Ao agredir, torna-se tão agressor quanto os que julga, então torna-se igual ao seu inimigo. No olhar sistêmico não há certo e nem errado, não há melhor e nem pior. Todos estamos imersos naturalmente em causas e efeitos. Muitos de nós sequer sabemos o motivo pelo qual estamos agindo de determinada forma. Isso não significa que você não precise se acomodar. Você pode sim atuar naquilo que acredita que pode ser diferente. Então, o papel de vítima, ele sempre vai separar, né? Vai criticar e julgar as pessoas como más e ele como bom, tá? Então, ele divide esse mundo entre a maldade e o bem. E na constelação a gente sabe que não existe julgamento, não existe certo e errado. Atrás de cada comportamento existe uma história de vida, existe um emaranhado, né? Então, por isso que muitas vezes a pessoa se sente ali presa, como se tivesse, né, amarrada mesmo no chão, ou como se fosse uma corda puxando ela para trás e não consegue sair disso. Então, agora que nós identificamos, nós podemos sim dar um passinho para frente, certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje? Eu tentei resumir um pouquinho para não ficar muito extensa. Espero que tenha ficado aí
esclarecido sobre essa questão, tá? Do papel da vítima, do agressor e como que funciona essa triangulação no nosso sistema, certo? Mas falem aqui para mim, vocês estão muito quietinhos, 45 minutos de aula. Bom, amanhã nós temos o fechamento dessa jornada, que gente, deu um branco aqui, alguém sabe? Peraí, que eu vou pesquisar aqui. Ah, gente, o Tico e o Teco, sabe aquele meme que eu postei ontem pra vocês? Às vezes eu tô daquela forma. O medo de se arriscar, claro, o medo de se arriscar. Como que eu esqueci disso? Hoje senti isso durante o dia numa discussão com o grupo do condomínio. A dinâmica do tirando entendi, mas a outra não entendi direito. Vai ficar salva, tá, pessoal? A live vai ficar salva. Rê, o que você não entendeu direito? Vamos explicar aqui. Me diz. Vamos lá. A outra pessoa foi agressiva com você, Grace? Às vezes, o que as pessoas falam, por isso que nós temos que sempre buscar o autoconhecimento para reforçar a nossa essência, os nossos valores. Muitas pessoas que nos agridem, né, em forma de palavras ou até mesmo, né, querem agressão física, aí já entra outro patamar, né? Falam muito mais sobre elas do que nós mesmos, tá? Então deixa com ela o que é dela. Ah, sim, essa é outra questão, né? Essa outra dinâmica. Desculpa, porque o Tico-Teco tá aqui se batendo. Outra dinâmica é quando você não está identificado com seus pais, mas que você representa alguém que foi injustiçado de uma maneira errônea, né? Que não teve provas contra ela e que ela ocupou o lugar de uma pessoa que cometeu, por exemplo, um crime, né? Então ela foi injustiçada, ela foi a vítima de toda essa causa. E aí a gente vem identificado com ela, né? Quando, por exemplo, a gente faz... quando ela faz, né, uma constelação, por exemplo. E aí não traz essa informação que é uma triangulação dos pais, mas que ela se comporta sempre como vítima. Então essa culpa, essa colocação, né, de vítima não é dela, e sim desse ancestral que ela está representando, que precisa ser olhado e compreendido o que aconteceu nessa dinâmica lá atrás, que esse ancestral ele foi simplesmente responsável ou culpado por uma situação que não era dele, né? E existem casos em que a pessoa, até teve um caso que a pessoa ela tinha sido presa, mas não era ele, né? Não era ele. Quem tinha cometido o roubo em uma empresa era o irmão, mas ficou como ele, né? E aí ele ocupou esse lugar de vítima, né? E aí qual foi a dinâmica dessa constelação? A pessoa ela sempre estava endividada, então ela não quitava as dívidas para honrar essa pessoa que foi injustiçada, que foi acusada como o ladrão, né? Como o roubo de uma empresa, sendo que ele não tinha feito isso, tá? Agora ficou claro, né? Então é isso, pessoal. Estejam amanhã aqui às 20h05, porque amanhã eu vou trazer mais um movimento sistêmico com vocês e falar quais são os medos. Vou até adiantar aqui um pouquinho. Você tem medo de errar? Você tem medo do julgamento? Tem medo de se destacar? Tem medo do sucesso? Quem aqui tem medo do sucesso? Sabe o que é ter medo do sucesso? É quando você percebe que você tem um potencial, chega em uma determinada situação ali, você começa, parece que voltar para trás, porque você se auto-sabota. Por quê? Por quê? Alguém sabe me dizer? Porque você sente culpa
de ser mais feliz que os seus pais ou que os seus clãs, tá? Então, vamos falar mais sobre isso amanhã, né? Então, se você se identificou com essas duas aulas, se você não conseguiu assistir nenhuma, vai lá, eu vou deixar salvo mais um pouquinho, tá? Algumas pessoas falaram assim, Vera, eu não consegui ainda assistir, deixa, pelo amor de Deus, mais um pouquinho, não só 24 horas, então tá salvo. Então, aproveitem os conteúdos, que amanhã eu trago essa aula, né, sobre ter medo de se arriscar. Precisamos se arriscar, gente, mas o que tá por trás disso, né? O que tá nos impedindo? Existe sempre uma dinâmica que nos prende, tá? Então eu vou trazer isso para vocês amanhã. Bom, é isso. Agradeço imensamente pela colaboração de vocês, por estarem aqui comigo às 21h33. Eu preciso tomar um banho, eu preciso fazer algumas coisas ainda para depois descansar, porque amanhã cedo eu tenho mais atendimento. E é isso. Muito obrigada, meninas. Até mais.